Algumas coisas das quais se lembrar quanto às escolhas. Escolhas atraentes, às vezes levam ao pecado. Escolhas boas têm resultados positivos de longo prazo. Escolhas certas, algumas vezes são difíceis. Olá, queridas amigas, como vocês estão? Sejam todas bem-vindas ao nosso canal e agora o nosso canal tem nome. Finalmente, fui iluminada e coloquei o nome do canal. E assim, literatura, disciplina e fé, porque eu entendo que eu tenho muito que compartilhar com vocês sobre literatura, mas também temos muito que compartilhar sobre organização, disciplina, que está muito atrelado à nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador e Redentor. Então, bem-vindas ao Literatura, Disciplina e Fé. Eu sou Eli Antônio Luizaga e este é o meu, é o seu, é o nosso canal. Então, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindas. Olha só, esse livro aqui foi uma ideia lá da Fabi, fui fazer uma visitinha na Cantares e ela me veio com esse livro aqui. Ela falou, olha, esse livro aqui parece muito interessante, você poderia ler? Depois você me conta. E foi muito legal, porque eu achei assim que conversa muito com tudo que eu estudo, com tudo que eu aprendo, com tudo que eu ensino, com tudo que eu falo e compartilho. Então, qualquer coisa que está relacionado à gestão de tempo, planejar, escolher bem, fazer as coisas certas, fazer o que tem que ser feito, todo esse discurso faz parte da minha vida. E eu quis trazer esse livro assim, eu acabei colocando ele na frente de outros, porque eu achei muito interessante, principalmente para a época que nós estamos. Estou gravando esse vídeo no dia 4 de dezembro de 2024 e nós estamos aí na iminência do ano novo, 2025. E o que acontece comigo? Não sei com vocês como que é aí, mas aqui comigo acontece assim. Aí eu monto meu planejamento do primeiro trimestre, do trabalho, das coisas que eu quero. E a nível pessoal, eu vou lá, faço um onboarding agora, porque antes era uma pasta dos sonhos, né? Agora não, a gente tem lá uns aplicativos, coloco umas imagens de coisas que eu desejo fazer mais, buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, criar um programa não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, me disciplinar com a alimentação, e emagrecer uns quilos, essas coisas que a gente coloca para o ano novo. Estar mais com a família. Gente, a lista é interminável, né? E eu achei muito interessante ler este livro neste momento, porque como fazer as escolhas certas? Você já se sentiu sobrecarregada pelas inúmeras decisões que a vida exige de você? E essa edição, ela vem com um guia de estudos. Este livro é de Elizabeth George, e fala que é para refletir uma vida de sabedoria e paz, da editora Agnus. Lembrando vocês que antes da gente entrar no assunto do livro, todos os livros que nós indicamos aqui, cristãos, que nós indicamos aqui no canal, são da Cantares Presentes, que é a nossa loja aqui de artigos evangélicos em São Caetano do Sul. Por que eu falo livros cristãos? Porque muitas vezes, pela questão da disciplina, do empreendedorismo, eu posso trazer alguns livros aqui no canal que não estão relacionados com a fé em Cristo Jesus. Então, esses livros eu vou buscando em outros lugares, ou ganho, né, essas coisas. Mas quando se trata de literatura cristã, evangélica, e aí quando são esses livros eu tenho a parceria com a Cantares, tá bom? E aí, como vocês que me acompanham aqui já sabem, você que está chegando, você pode ir lá na descrição desse vídeo, lá vai estar o endereço, vai estar o arroba delas, eu vou deixar também o telefone, o WhatsApp. Você que está aqui na região do ABC, São Paulo, você pode ir até a loja fazer uma visita, é um ambiente muito bonito, cheio de livros maravilhosos, além de terem outras coisas agora para o final do ano para você presentear.
tá bom? Depois desse livro aqui, o próximo vídeo que eu vou lançar tudo nessa semana já, a gente vai falar sobre as devocionais que elas têm lá, que são fantásticos pra gente, tá bom? Enfim, é uma loja muito boa, você será muito bem recebido, mas se você tá muito longe e quer adquirir algum livro com elas, você também pode chamar no WhatsApp, elas enviam para todo o Brasil, elas têm um site ali, tá bom? E dito isso, vamos então aqui à nossa resenha. Primeira coisa, o que eu mais gostei e o que me encanta nos livros são as bases bíblicas, versículos. Tudo que ela vai escrevendo, ela fundamenta com versículos. Isso para mim é muito bom, porque quando o versículo ele está no lugar certo, né? Tá ali linkado com o que ela tá falando. Quando a pessoa ela é bíblica, é muito difícil se perder, né, em achismos, em interpretações um pouco estranhas, obtusas. Nesse caso, ela é muito contundente. Ela traz a escritura limpa ali claramente, e isso vai ser aplicado à nossa vida. Então, tudo que parte das escrituras primeiro e depois se transformam em ações práticas tem um fundamento muito bom, né? Então, esse livro ela já começa falando que a nossa vida ela está cheia de escolhas, tá? É a nossa livre agência aqui sobre as nossas decisões do dia a dia, se eu vou comer frango ou vou comer carne. Hoje tá frio, eu vou colocar uma blusa e uma bota, ou eu vou colocar um vestido. Essas coisas do dia a dia, sabe? São muitas escolhas. Ela traz já logo no primeiro capítulo, ela já vai falar assim, que vai te trazendo essa consciência das inúmeras escolhas que nós fazemos ao descer do carro. Se eu vou para lá, se eu paro o carro aqui, se eu paro lá, se eu vou atravessar, o nosso cérebro está constantemente tomando decisões. E aí, ela traz alguns pontos que vai dizer assim, que cada escolha tem suas consequências e nem sempre tem o mesmo peso, certo? Depende da decisão que você toma, vai ter um peso maior, uma decisão do dia a dia, de atravesso aqui, atravesso lá, tal, que a gente às vezes faz até inconsciente, a uma decisão de vou mudar de cidade, vou mudar de casa, para onde eu vou. Tudo isso vão trazer consequências para a gente e nem sempre elas terão o mesmo peso. As decisões acontecem também por omissão. Então, quando nós deixamos a vida me levar, a vida leva eu, empurramos com a barriga, essa estrela todo, isso também é uma decisão, tá? Que para mim não é muito boa, mas às vezes fazemos isso, com medo de encarar, né, a realidade. E ela traz uma coisa assim muito pontual que quebra todo esse relativismo que a gente vive hoje, né? Porque, gente, cansativo, tudo relativo, tudo gera um debate, sabe? Não tem uma linha clara entre um certo e um errado. Gente, o que é certo, o que é errado, e pronto, e acabou. E o meio termo, gente, é complicado você andar nesse meio aí, cheio de meios termos, sabe? Ligado pra cabecinha da gente, né? Então ela vai dizer que só tem dois resultados, certo ou errado, bom ou má, tomei uma boa decisão, tomei uma má decisão, não existe só tomei uma decisão mais ou menos. Se ela tá mais ou menos, ela já não tá certa, né? E então eu gosto muito disso porque ela quebra esse relativismo que a nossa sociedade vive hoje, que sim, podem existir algumas coisas e situações que são relativas, mas no geral a gente tem padrões, tem o certo, tem o errado. Ela traz algumas informações pra gente sobre algumas mulheres bíblicas que tomaram decisões importantíssimas, como por exemplo Esther, ou Raabe, ou até mesmo Maria, mãe de Jesus, né? E também é interessante porque ela abre aqui o primeiro capítulo, que ela fala que a vida é cheia de escolhas, ela abre já com o versículo de Lucas 10:42. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, ela já começa o livro no primeiro capítulo, antes dela de falar qualquer coisa, ela já vem e coloca mais importante na nossa vida, o que é? Ter tempo para Deus.
escolher Deus no sentido de, nas nossas tomadas de decisões, tudo que formos fazer, além de fazer para agradar a Deus, nós precisamos ter cautela no que vamos fazer. Então foi muito importante ela já para mim ter colocado esse versículo logo de cara, porque me faz refletir nas minhas diretrizes no dia a dia. Quanto eu tenho consultado a Deus, quanto eu escolho, como Maria, né? Eu tenho uma decisão para tomar aqui. Não vou tomar ela agora, eu vou falar com Deus. E eu escolho ter uma vida com Deus. Eu escolho buscar a Deus. Ela traz, assim, muita reflexão sobre a nossa vida com Deus. Não que ela não aborde outros temas mais práticos da nossa vida, que para mim também a vida espiritual é o principal em tudo, né? Mas ela traz, sim, outros assuntos muito interessantes, que eu vou linkar aqui até de alguns capítulos, não vou falar todos. E ela vai nos explicando os passos para fazer escolhas certas. 7 passos para fazer a escolha certa. Isso a gente já vai encontrar aqui no segundo capítulo. Eu vou só falar para vocês assim por cima, para vocês ficarem com curiosidade e pegarem esse livro porque vale a pena. Passo 1, pare. Passo 2, espere. E o espere tem bastante coisa aqui. Passo 3, busque as escrituras, ou seja, tem que tomar uma decisão. Calma, né? Primeira coisa que você vai fazer, para pensar, calma, não decida assim tão rápido. E isso para mim é muito bom, porque eu sempre, há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás eu era mais impulsiva e o Senhor tem trabalhado isso em mim. Ele tem tirado essa impulsividade e tem me colocado mais reflexiva em algumas decisões. E isso, para mim, foi muito importante, reforçou muita coisa e ainda eu tenho muito que melhorar, né? Espere, então espera, busca as escrituras e o passo 3, né? E o passo 4, ore. E aí ela já coloca: em primeiro lugar, pare. A seguir, espere. É difícil, mas é preciso. Depois, busque as escrituras. Faça-o e provavelmente você se sentirá melhor. E agora é hora de orar. E uma vez que você ora, você vai buscar conselhos. Mas você não vai buscar conselhos em qualquer lugar, certo? Você vai buscar conselhos em pessoas que estão pautadas dentro das escrituras. Passo 6, tome a sua decisão. Passo 7, haja conforme a sua decisão. E aqui estão, a escolha é sua. E ela traz no final as diretrizes de Deus para você fazer escolhas certas. Ele tem aqui no final, gente, cada capítulo que você lê, no final tem um estudo, um guia aqui de estudos, tá? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô estudando, eu tô lendo o livro, eu tô lendo ele de uma vez, e aí eu vou fazer o meu planejamento na próxima semana. E aí eu vou planejar com as questões para estudos de cada capítulo. Então, esse livro aqui eu vou ainda folhear muito. E ainda no final, para você que quer começar o ano lendo as escrituras e ter um plano de leitura, né? Plano de leitura diário para ler a Bíblia a partir do dia 1º de janeiro. Eu achei muito legal também. É muito bom essas reflexões que ela vai trazer, esses 7 passos para a gente fazer a escolha certa. E daqui para frente, ela vai trazendo cada assunto sempre conectado ao nosso momento com Deus. Em relação à oração, ela é muito contundente. Ela fala assim que você que não ora nada, que tem pouco tempo, que não consegue orar, ela sugere até a gente colocar um cronômetro, 5 minutos. Começa com 5 minutos. Será que não temos 5 minutos da nossa vida para orar a Deus? 5 minutos de 24 horas? Será que eu não consigo diminuir 5 minutos já que eu não tenho tempo, né, para nada? Será que eu não consigo diminuir 5 minutos do meu sono? Que 5 minutos do meu sono para eu orar a Deus? Eu pensei muito nisso, viu? E ela fala muito da importância da gente estudar as escrituras diligentemente. Isso foi o que transformou a vida dela, ela conta aqui. E assim, gente, eu tô falando muito por cima, porque o livro é precioso. Eu não vou entrar em detalhes, vou falar mesmo assim por cima, porque é um livro que você precisa ler com muito carinho e com muita disposição de fazer a coisa certa, sabe? Ela vai trazer um capítulo muito interessante sobre o fortalecimento para um grande dia, que está lá no final. Ela vai falar também sobre o nosso hábito de se preocupar, sobre as escolhas das nossas amizades, sobre o bom aproveitamento do nosso dia. Até eu estava olhando aqui, esse livro foi escrito por ela no ano de 2014.
E essa é a segunda edição em 2024. Em 2014, ela fala de Twitter, ela fala de Facebook, mas ainda não tinha o tal do Instagram e talvez o tal do TikTok. Aí eu paro para pensar, se ela já está dando um alerta para a gente há 10 anos atrás, quando ela escreveu sobre o perigo das redes, né, dentro daquele contexto de 2014, o tempo que a gente passa no computador, no caso ela falava do Twitter, do Facebook, esse tempo que a gente passa às vezes no telefone conversando, será que as nossas conversas são proveitosas? Se eu tenho que trabalhar em casa, tá? A gente já falando a nível de empreendedorismo, eu trabalho em casa, meu horário de trabalho é da 1h30 até as 5, aí eu substituo isso por cafés com pessoas, será que vale a pena esse momento que eu estou tirando do meu trabalho para fazer isso? Porque aí depois à noite, ao invés de eu estar aqui dedicando ao meu filho, à minha casa, aos meus compromissos às vezes de ensaio na igreja, ou qualquer outra coisa assim importante, e aí muitas vezes eu preciso trabalhar porque eu não aproveitei bem o meu momento de trabalho. Então, grandes reflexões também. Ela tem um capítulo falando sobre o hábito de se preocupar, e ela foi uma pessoa muito preocupada. Foi muito bom esse capítulo também. Ela trouxe uma reflexão até lá na página 117, administrando suas amizades. Será que essas amizades com quem estamos glorifica a Deus? E aí ela põe em Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. É interessante porque é assim, quem anda com sábio adquire sabedoria, quem anda com tolo não se torna tolo, sofre aflição. Olha que coisa. Então a gente precisa ter muito cuidado. E lá no final de cada capítulo, ela traz as diretrizes de Deus para você fazer as escolhas certas sobre a amizade. Aí ela vai lá e traz um monte de versículos que corrobora tudo que ela está falando. Cada capítulo, por exemplo, prestando atenção naquilo que você diz. É o capítulo 10. Salmo 19:4. As palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor, minha rocha e meu redentor. Eu falo muito, já fui mais faladeira. Deus tem trabalhado isso. Mas às vezes a gente tem uma necessidade de ficar conversando, falando, e às vezes a gente está falando abobrinha, perdendo tempo. Então ela fala para a gente prestar atenção no que está falando. E lá no final do capítulo, as diretrizes de Deus para você prestar mais atenção naquilo que você está falando. Então ele é muito didático. Dentro desse capítulo aqui, ela vai trazer algumas explicações muito importantes para a gente perceber quando a gente está entrando em fofoca ou quando a gente está fazendo uma fofoca. O que é uma fofoca, né? A fofoca é quando a gente fala mal de alguém. Não, a fofoca é quando a gente denigre alguém, ou quando a gente levanta um falso testemunho, ou quando a gente leva para frente uma informação que a gente não sabe ao certo o que é. Então ela traz aqui uma reflexão muito profunda sobre isso e eu achei muito interessante. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou falar só mais uma coisa aqui que foi muito importante para mim, claro, além da parte da gestão do tempo, tá? Que tem aqui também, tá? Ela vai falar sobre, no capítulo 12, ela usa o 11 e o 12 para falar sobre prioridade. Ela usa alguns versículos aqui que são muito interessantes, como por exemplo, no caso da expansão da nossa mente, né? Instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá com o entendimento. Olha que gostoso. E aí, quando ela vai falar das prioridades, que é o capítulo 2, que ela divide em duas partes, ela vai trazer aqui o versículo de Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o que é a prioridade na minha vida? Deixa aí a pergunta para você. Tá? E ela vai trazer as 8 áreas da vida que requerem objetivos. E a primeira de todas é a área espiritual. Depois vem a área intelectual, depois vem aqui a área física, que é importante, ou seja, olha a ordem das coisas. Espiritual, aí a nossa mente, o nosso intelecto. Romanos 12 vai falar para a gente renovar a nossa mente. E em terceiro vem o nosso corpo, que é a nossa área física, logo a nossa área social, tá bom? E aí vão vindo, né, planejando as coisas e planejando o curso para a sua vida.
Então, a gente vai percebendo qual é a hierarquia das coisas na nossa vida. Será que eu não estou olhando muito hoje para o meu dia a dia, para as minhas coisas, para a correria do Natal, a cena de Ano Novo, a roupa, a festa, não sei o que, os convidados e como Marta estava ali toda perdida e Jesus dentro da sua casa. E ela preocupada, mas tudo bem, gente, precisa comer, precisa fazer, precisa, mas será que é tanto assim? Será que se a gente fizesse uma coisinha mais simples e confraternizasse mais, sem muito correria, sem muito gasto? Então é pra gente pensar e priorizar, estar aos pés da cruz. Não seria mais gostoso o tempo da gente ficar lá fazendo aquele monte de comida, servindo, entrando já em um pecado aí perigoso, né? Que é o pecado da gula. Será que se a gente fizesse menos coisas para comer fisicamente e nos sentasse ao redor da mesa e falássemos das maravilhas de Jesus e falássemos das escrituras, porque às vezes a gente começa a falar também, vai falar dos outros, vai falar do problema, vai falar das situações ou vai ficar contando piadas assim sem graça e eu, sabe, jogando conversa fora. E aí é para a gente refletir. Esse livro ele traz assim muita reflexão. Eu queria compartilhar então com vocês, tá bom? Em como fazer as escolhas certas. Já se perguntou como encontrar sabedoria necessária para estas escolhas? Recomendo para vocês, tá bom? Lembrando que você que chegou até aqui, por favor, compartilha esse vídeo, deixa um dedinho lá no like, se inscreve no canal e também pode indicar para outras amigas para a gente juntas ir aprendendo um pouco mais das coisas de Deus. Deus abençoe e até o próximo. Fiquem com Deus.